Então eu voltei lá no início para a gente pegar a compreensão de todo o texto, que é muito importante isso aqui, e como é a interpretação da neta após o desdobramento dela, né? Da anciã, de olhos brilhantes, gestos decididos, abraçava-se a neta, longuida e palidíssima. Nieta, exclamava a velhinha, em tom firme, não dês tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem. A ninguém odeies. Conserva tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. A calúnia, nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo a se quebrar como vidro, pelo impulso de nossas mãos. E vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querida, não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. A jovem senhora não respondia, mas seus olhos semilúcidos estavam cheios de pranto. Demonstrava num gesto vago uma consolação divina, recostada ao seio carinhoso da devotada velhinha. Esta irmã se lembrará de tudo ao despertar no corpo físico? Perguntei intrigado ao nosso orientador. Aniceto sorriu e esclareceu. Sendo a avó superior e ela inferior, e examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambos se encontram, a jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética recíproca, salientando-se, porém, que a avó amiga detém uma ascendência positiva. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Não esqueçamos que o despreendimento no sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição peculiares ao encarnado se encontram nele também restritas. O fenômeno, pois, é mais de união espiritual que de percepções sensoriais propriamente ditas. A jovem está recebendo consolação positivas de espírito a espírito. Não se recordará, despertando nos véus materiais mais grosseiros, de todas as minúcias deste venturoso encontro que acabamos de presenciar. Acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Dirá que sonhou com a avó, num lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudescências do fato, acrescentando que viu, no sonho, uma cobra ameaçadora, que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos, para transformar-se em perfumosa flor, no qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma e, no fundo, compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Não se lembrará, contudo, das palavras ouvidas? Indagou Vicente, curioso. Precisaria ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física, prosseguiu Aniceto, explicando. E devo esclarecer que recordará as imagens simbólicas da víbora e da flor,
por cá está a relação magnética com a veneranda vozinha, recebendo-lhe a emissão de pensamentos positivos. A benfeitora não fala apenas, está pensando fortemente também. A neta, todavia, não está ouvindo ou vendo pelo processo comum, mas está percebendo claramente a criação mental da anciã amiga. E dará a notícia exata dos símbolos entrevistos e arquivados na memória real e profunda. Desse modo, não terá dificuldade para informar-se quanto à essência do que a bondosa avó desejava transmitir-lhe ao coração sofredor, compreendendo que a calúnia, quando fere uma consciência tranquila, não passa de serpente mentirosa e transformar-se em flor de virtude nova, quando enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã. Eu estou lembrando agora da história da Ismália, gente. Né? Uma história, então, ela foi caluniada, né? A Ismália, e ela recebeu e transformou numa rosa, né? Uma lição de vida. Vamos lá. A lição fora profundamente significativa para mim. Começava a adquirir amplas noções do intercâmbio entre as duas esferas. Pensei no longo esforço dos que indagam o mundo dos sonhos. Quanta riqueza psíquica, suscetível de conquista, se os pesquisadores conseguissem deslocar o centro de estudo das ocorrências fisiológicas para o campo das verdades espirituais. Lembrei a psicanálise, a tese freudiana, as manifestações instintivas e inferiores. Recebendo-me as ilustrações, o devotado mentor dirigiu-me a palavra de maneira especial. Freud, asseverou Aniceto, foi um grande missionário da ciência. No entanto, manteve-se como qualquer espírito encarnado, sob certas limitações. Fez muito, mas não tudo, na esfera da indagação psíquica. Pela pausa do nosso instrutor, percebi que ele não desejava entrar em minucioso exame da teoria famosa, lembrando, porém, a extraordinária importância atribuída pelo grande cientista às tendências inferiores, indaguei um tanto tímido. O Freud tinha não sei se a Janine está aqui, não dá para ver o grupo todo. O Freud era uma teoria reducionista, né? Ele fala que as nossas intenções, tudo baseava muito no sexo, né? No libido. Haverá, porém, centros de reunião que os espíritos desequilibrados do mal, como acontece aqui, aos amigos interessados no bem, haverá, porém, centros de reunião para espíritos desequilibrados do mal, como acontece aqui, aos amigos interessados no bem? O generoso mentor sorriu benévolo e falou: não há dúvidas quanto a isso. Através das correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, quando se efetua o sono dos encarnados, são mantidas obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor, tentações diversas. Ainda são poucos, relativamente, os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. E fazendo um gesto por demais expressivo, concluiu: livre-nos, Senhor, de cair novamente. Livre-nos, Senhor, de cair novamente. Eu acho que o grande caminho aí é a leitura, pensamentos positivos antes de dormir, né?
Continuemos. Capítulo 39. Repete, Sandra. Isso que você estava falando, que foi lido e que você estava falando. A importância da prece, né, antes de dormir. Ou você fazer uma leitura que seja rica, né, de conhecimentos de paz, de amor, de luz, e também a prece. Você fazer sempre uma prece de agradecimento, ou a prece que seja que você faça normalmente, para dormir de forma mais tranquila, né? Para que você consiga, pelo menos tente se encontrar num caminho mais iluminado. Pode falar, Djair. Eu vou dar um exemplo assim, como eu sinto, tá? Por exemplo, se nós estamos envolvidos em alguma situação, uma partida de futebol, que eu já falei isso, alguma coisa assim, você ficar envolvido, quando você vai dormir, você não desliga, você leva tempo, e às vezes, quiçá, até mais do que 24 horas. Então, quando você dorme, como é tudo mente, nós somos movidos, o que vale a mente, o pensamento, no plano espiritual, o que acontece? A gente vai para aquela faixa de vibração direta. Então, horas antes, a gente tem que ler livro, ouvir alguma música serena, um livro, um filme sereno, alguma coisa serena, para não deixar se impregnar por aquela onda que é forte, ela nos domina, que o mal ainda habita na gente, entendeu? Como se ele terminou ali, que Deus nos ajude, porque qualquer coisa a gente vai para esse caminho. Sim. Então, além da oração, a gente tem que se preparar antes, como eu falei, com leitura, com filmes bons, porque se for naquela coisa assim que a gente sabe de política, de ideologia, de seja lá o que for, você dorme e vai para esse lugar, com certeza. Eu sinto isso, como a última vez que eu falei que eu assisti um debate político, eu não conseguia sair da minha casa. Meu espírito ficava batendo pelas paredes porque eu estava ainda naquela onda. Nem adiantava orar, porque eu orava, mas no teu subconsciente, vamos falar assim, não sei como é que seria dizer, no teu eu fica desejando aquela discussão, entendeu? Aquela divergência. É isso. Sim. Bem, novamente a gente fala tanto aqui, né, gente? Orai e vigiai. Manter a nossa vibração o mais elevada possível, com boas leituras, né? Vamos seguir. Não, só um minutinho, volta lá de novo, só faça favor. Aí, olha só que para tu ver, até eles estão envolvidos. Livrai-nos, o Senhor, de cair novamente. Porque, quer dizer, é muito forte. E nós, quando nós estamos na matéria, nós temos. É mais negativo ainda para a gente, vamos falar isso assim, não seria esse tempo. É mais prejudicial porque nós estamos tapados. Os nossos sentidos estão reduzidos, entendeu? Então é mais fácil ainda você ficar se envolvido. Isso é uma palavra muito forte. Livrai no Senhor de cair novamente, porque é toda hora. Isso é constante, né? É um fato. Vamos lá. Capítulo 39. Trabalho incessante. Ao alvorecer, observei que Aniceto recebia numerosos amigos, com os quais se entendeu em particular. Informou-nos o estimado orientador, o espírito de delicadeza que trazia consigo incumbências várias, de acordo com as instruções de Telésforo, das quais era forçado a tratar em caráter privado, não nos ocultando, todavia, o objetivo essencial, que era, ao que disse, o combate ativo a uma grande cooperativa de desencarnados ignorantes congregados para o mal. Enquanto ele se mantinha em conversação íntima, ouvíamos, por nossa vez, outros amigos da faina espiritual. O dia raiava, agora com soberano esplendor. Tínhamos a impressão de que a chuva da noite varrera as sombras do firmamento. Pelo número de trabalhadores espirituais que pernoitaram na casinha humilde,
reconheci a importância daquele núcleo de serviço tão apagado aos olhos do mundo. Uma senhora que se aproximara de nós exclamava comovida: que o Senhor recompense a nossa irmã Isabel, concedendo-lhe forças para resistir às tentações do caminho. Por haver descansado neste pouso de amor, pude encontrar minha pobre filha, desviando-a do suicídio cruel, graças à providência divina. Incapaz de sofrear o desejo de aprender, perguntei curioso: mas como encontrou minha irmã? Em sonho, respondeu a velhinha bondosa. Minha Dalva ficou viúva há 3 anos e já faz 11 meses deixei-a só, por haver também desencarnado. A pobrezinha não tem resistido ao sofrimento quanto deverá e deixou-se empolgar com entidades maléficas que lhe tramam a ruína. Embalde me aproximo dela durante o dia, mas com a mente engolfada em negócios de complicações materiais, não me pude sentir a influenciação. Precisava me encontrar com ela à noite, e isso não era fácil, porque não tenho bastante elevação espiritual para operar sozinha, e o grupo em que sirvo não poderia demorar na crosta uma noite inteira por minha causa. Foi então que uma amiga me trouxe a este posto de serviço de nosso lar. Aqui descansei e pude agir com os grupos de tarefa permanente, ajudada por infindáveis operários do bem. E conseguiu seus fins com facilidade, indagou Vicente interessado. Graças a Jesus, respondeu a senhora, evidenciando enorme satisfação. Agora sei que minha filha recebeu meus alvitres carinhosos de mãe e estou certa de que me atenderá às rogativas. Escute, minha amiga, interroguei. Há muitos postos de nosso lar, como este. Ao que me informaram, há regular número deles, não somente aqui, mas também em outras cidades do país, além de numerosas oficinas que representam outras colônias espirituais entre as criaturas corporificadas na Terra. Nesses núcleos, há sempre possibilidades avançadas e imprescindíveis ao nosso abastecimento para a luta. Neste instante, 2 camaradas que nos haviam dirigido a palavra durante a noite, despertando-nos sincera simpatia, apresentaram-nos saudações. Mas como? Perguntei. Retiraram-se tão cedo? Vamos ao trabalho, respondeu um deles. Hoje à noite, realizar-se-á o estudo evangélico e devemos auxiliar os irmãos ignorantes e sofredores que estejam em condições de vir até aqui. Há também semelhante tarefa? Indaguei espantado. Como não, meu caro? O próprio Jesus já dizia, há muitos séculos, que a seara é grande. Há trabalho para todos e cumpre-nos reconhecer que esta oficina de assistência cristã funciona há quase 20 anos de maneira incessante. Você, no entanto, interroguei, permanece aqui desde os primórdios da fundação? O interlocutor esclareceu prontamente. Não muitos como nós fazem aqui estágios de serviço. Somente alguns cooperadores de Isidoro e Isabel aqui estacionam desde o início da instituição. Nós outros, contudo, não nos demoramos em trabalho por mais de 2 anos consecutivos. Um posto como este é sempre uma escola ativa e santa.
E os que se encontrem no clima da boa vontade não devem perder o ensejo de aprender. Desculpe-me tantas interrogativas, tornei, mas estimaria saber se vocês são os únicos com as atribuições de recrutar os que ignoram e sofrem para a instrução e o consolo. Não, Hildegardo e eu somos auxiliares apenas de alguns quarteirões no centro urbano, neste ramo de socorro. Os colaboradores são numerosos. Bacana. A essa altura, um dos irmãos, que me parecia integrar o corpo de orientação da casa, aproximou-se e falou ao nosso interlocutor de maneira especial. Vieira, recomendo a você e a Hildegardo a melhor observância do nosso critério doutrinário. Será inútil trazer até aqui entidades vagabundas ou de má fé, obedecendo aos ouvidos da simpatia pessoal. Não podemos perder tempo com espíritos escarninhos e ociosos, nem com aqueles que se aproximam de nossa tenda, alimentando certas intenções de natureza inferior. Não faltarão providências de Jesus para essa gente em outra parte. Lembre-se disso. Não é falta de caridade, é compreensão do dever. Temos um programa de trabalho muito sério no capítulo da evangelização e do socorro. Não podemos abusar da concessão de nossos maiores, da espiritualidade superior. Quem aceita o compromisso não vivem sem contas. Por muito que vocês amem e alguma entidade ociosa ou irônica, não facilitem os abusos dela. Ajuda-lhe só tem mais parágrafo. Isso. Ajuda-na de maneira individual quando dispunham de tempo e possibilidade para isso. Não arrastem o grupo a dificuldades. Não se esqueçam de que existem determinados núcleos de tarefa para os surdos e cegos voluntários. É bem interessante a forma como eles colocam, né? Que às vezes a gente pensa que está ajudando e vai ajudar todos da mesma forma. Não. Ele fala que a gente tem que ser específico e que às vezes você, como ele fala, não esqueça que existem determinados núcleos de tarefas para surdos e cegos voluntários. Bem interessante como ele termina. É até bom que a gente volta na próxima e relê essa parte para dar continuidade.